E aí pessoal, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Aqui quem fala é o Everton do canal PCzão. No vídeo de hoje eu vim trazer aqui para vocês mais um processador X99. Dessa vez eu vou testar o Zinho E5 2673V3, que é um processador bem interessante. Esse aqui tem 12 núcleos, 24 threads. Ele tem um lock boost até 3.1 GHz e tem um TDP de 105 watts. Ele se assemelha bastante ao 2670V3. Vantagem desse aqui é que você consegue achar ele em média 50 a 55 reais, já com imposto incluso do remessa conforme. Eu vou fazer aqui para vocês um comparativo desse 2673V3 contra o 2680V4, que hoje custa em média 120 reais, e também contra o 2697V3, que é um CPU que custa em média 150 reais. E vamos ver se esse processador entrega um desempenho interessante atualmente em 2024. E indicação aqui de placa-mãe que eu vou passar para vocês utilizarem com esse processador ou com 2680V4, por exemplo, tem aqui a Machinist PR9. Hoje em dia você encontra essa placa-mãe na faixa de 230 reais no AliExpress. É uma placa-mãe que não faz quadricênio, porém ela entrega um desempenho muito bom. E do quadricênio para o dual chain não tem tanta diferença assim em jogos. Caso você queira ver o comparativo do dual versus o quad, vou deixar para vocês um vídeo na descrição, ok? E essa placa-mãe vocês acham em média 230 e ela funciona tanto Zinho V3 e também V4. E você também pode utilizar memórias DDR4 convencional nessa placa-mãe. Eu vou deixar para vocês também uma opção de memória RAM na descrição. E a outra opção aqui de placa-mãe é a X99 Kiwida D4. Essa aqui também é muito boa, ela tem uma ventoinha no VRM, então ela é mais fria do que a X99 PR9, porém essa daqui custa mais caro, ela fica em média 280 reais. Ela também só faz o dual channel e essa aqui tem a vantagem de vir com chipset DX99, tá? Então essas aqui são duas placas-mães que eu indico para vocês. Agora, pessoal, vou passar aqui para vocês um benchmark no CPU-Z do 2673V3 contra o 2680V4 e 2697V3. Logo em seguida eu passo para vocês o comparativo em jogos desse processador. E também a gente vai passar para vocês a conclusão e o resultado em um gráfico para a gente ver se realmente esse CPU vale a pena em 2024. E se vocês quiserem ver aqui o benchmark que eu fiz aqui no CPU-Z, pessoal, utilizando o 2673V3 contra o 2680V4 e contra o 2697V3, é só vocês pausarem essa parte aqui desse teste que vocês vão conseguir ver aí o resultado tanto em single thread e multithread desses três processadores aqui nesse benchmark do CPU-Z. Agora vamos começar aqui os comparativos em jogos. Primeiro jogo que eu vou testar para vocês, como de costume, COD Warzone 3 em Full HD, gráfico no baixo e o campo de visão aqui em 120. E vamos para os resultados. E o 2673V3 aqui no COD entregou aqui na média de 130 FPS, lembrando que ele está com lock boost a 3.1 GHz. 2680V4, que não faz um lock boost, porém trabalha a 2.9 GHz, entregou aqui uma média de 138 FPS. E o 2697V3 com lock boost, que trabalha até 3.6 GHz, entregou aqui uma média de 153 FPS. Em relação a consumo aqui, eu vi aqui nos testes que o 2673V3 para o 2680V4 vai ter uma diferença de entre 10 a 15 watts de consumo, utilizando o 2673V3 com um lock boost. E o próximo jogo que a gente vai testar aqui para vocês, outro jogo competitivo, que vai ser o CS2 em Full HD, gráfico no baixo. E o resultado aqui foi o seguinte: 2673V3 entregou aqui na média de 185 FPS e o 2680V4 entregou na média de 184 FPS. Já o 2697V3 entregou aqui na média de 205 FPS. Igual eu falei para vocês, pessoal, em relação a consumo, a diferença de um para o outro vai ser na média de 10 a 15 watts, utilizando o 2673V3 com um lock boost. E o próximo jogo que eu vou testar aqui para vocês no comparativo vai ser o Cyberpunk 2077 em Full HD, gráfico no baixo. E nesse jogo aqui, pessoal, 2673V3 com lock entregou aqui na média de 115 FPS. Já o 2680V4 entregou 111 e o 2697V3 entregou 123 FPS. O que mais consumiu aqui do comparativo e basicamente em todos os testes aqui vai ser o 2697V3. Logo
logo em seguida vem o 2673V3 e o que menos consome é o 2680V4. Lembrando novamente que a diferença do 2673 para o 2680V4 é ali entre 10 a 15 watts de consumo de diferença. E o próximo jogo que eu vou testar aqui para vocês no comparativo vai ser o Forza Horizon 5. Eu vou testar aqui para vocês em Full HD, com os gráficos aqui no baixo. E o resultado aqui do 2673V3 é que ele entregou aqui uma média de 152 FPS. Já o 2680V4 entregou aqui 156 FPS e o 2697V3 entregou aqui a melhor média, ele fez 164 FPS, porém o 2697V3 foi o que mais consumiu aqui no teste do Forza Horizon 5. E o próximo jogo que eu vou testar aqui para vocês vai ser o God of War, vou testar em Full HD, gráfico no baixo. E os seguintes resultados, pessoal, 2673V3 entregando aqui na média de 108 FPS. Já o 2680V4 entregando aqui na média de 109 FPS. E o 2697V3, que entregou aqui a maior média, ele fez 127 FPS, porém ele é o que mais consumiu também. Então o resultado aqui ficou parelho entre o 2673V3 e o 2680V4. E para a gente finalizar aqui os comparativos, o último jogo, Spider-Man Remaster, eu vou testar em Full HD, gráficos aqui no baixo. E o resultado aqui do 2673V3, ele fez aqui na média de 111 FPS. Já o 2680V4, ele fez aqui na média de 108 FPS. E o 2697V3, ele fez aqui 123 FPS. Aqui no caso, o 2673V3 acabou levando vantagem. Em alguns jogos ele leva vantagem, em outros jogos ele acaba perdendo para o 2680V4. Lembrando que tem também a diferença de consumo, enquanto que o 2673V3 consome entre 10 a 15 watts a mais do que o 2680V4. Mas o que ganhou aqui nesse teste foi o 2697V3. E esses aí foram os testes e resultados do 2673V3. Agora eu vou passar aqui para vocês o meu resultado e conclusão aqui neste gráfico. Lembrando que eu utilizo uma metodologia diferente. A gente pega todos os jogos testados no vídeo e faz a soma de FPS para vocês. Lembrando que o jeito certo é você fazer a porcentagem de forma individual. Até porque o 2673V3 em alguns jogos ele vai ser melhor do que o 2680V4. Essa média vai variar entre 2 a 3%. Já o 2680V4 em alguns jogos vai ser melhor do que o 2673V3. E essa média também vai variar entre 2 a 3%. Mas somando aqui todos os jogos, pessoal, o 2680V4 ele é apenas 0,62% superior ao 2673V3. Ou seja, isso daqui é um empate técnico. Os dois têm basicamente o mesmo desempenho se você for jogar os mesmos jogos que foram testados aqui nesse vídeo. Agora o 2697V3 ele é 11,73% superior ao 2673V3, testando também os mesmos jogos. Em relação ao consumo médio, pessoal, eu faço também a mesma soma. Eu pego lá o consumo de todos os jogos, somo e divido por 6, né? Porque a gente vai dividir esse consumo para os 6 jogos. E a média aqui do 2673V3 foi de 85 watts. A média do 2680V4 foi 70 watts e a média do 2697V3 nos 6 jogos foi de 108 watts. Em relação aqui à diferença de consumo, se a gente for comparar o 2680V4 para o 2673V3, o 2680V4 vai consumir menos 17% comparado com o 2673V3. Ou seja, ele vai entregar o mesmo desempenho do 2673, porém ele vai consumir 17% a menos, tá? Em relação ao 2680V4. Agora o 2697V3, comparando o consumo contra o 2673V3, ele vai consumir 27% a mais para entregar 11% a mais de desempenho em jogos. Então esse aqui foi o meu resultado, tá? Lembrando que existe também a diferença de preço. Você acha o 2673V3 por R$50 no AliExpress. Agora o 2680V4 ele vai ser um pouco mais caro, ele vai custar o dobro. Então você tem que ver se vale a pena para você esse consumo a menos, porém você vai pagar o dobro do preço. Porque a diferença, pessoal, na sua conta de energia para o 2673 para o 2680V4 vai ser quase nula também. Se aumentar alguma coisa no preço da sua energia vai ser centavos, então não vai ter essa diferença tão grande assim em relação ao preço da sua energia se você fosse utilizar o 2680V4 ou o 2673V3. Eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, em relação ao preço do 2673V3, você acha ele no AliExpress por R$45, mais o imposto de 9, ele vai sair aqui na média de R$55, tá? Que é um preço muito bom.
ele tá até mais barato do que o 2640 V3, que vai entregar o mesmo desempenho, tá até mais barato do que o 2666 V3 e tá até mais barato do que o próprio 2670 V3. Então é um CPU que vale muito a pena, principalmente se você está montando um kit do zero, com certeza esse processador vale a pena demais, tá? Agora se você quiser pegar o 2680 V4, hoje ele sai na média de R$140, infelizmente ele está ficando mais caro, tem aqui o valor dele de 117, mas tem um imposto de basicamente R$25, então a gente vai considerar aqui R$140 já incluindo o imposto, infelizmente ele está ficando muito caro, se a gente for comparar com o preço aqui, vai dar entre 2 vezes a mais o preço do 2673 V3. E agora o 2697 V3, que também subiu bastante o preço, ele já está quase custando R$200. Então você tem que ver se realmente vale a pena vocês pegarem esse processador por R$200 para poder entregar somente 11% a mais do que o 2673 V3. Por exemplo, placa-mãe você pode pegar a PR9, essa placa aqui em si você consegue pegar ela por R$233, já incluindo o imposto do remessa conforme. Agora se você quiser pegar a Kiwi da branquinha, que é a D4 com ventoinha no VRM da placa-mãe, essa daqui vai sair por R$280, já incluindo o imposto do remessa conforme. Então esses aí foram os testes e comparativo do 2673 V3, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Qualquer dúvida, comente nos comentários que eu estarei respondendo o mais breve possível. E se você não participa do grupo de promoção do Telegram ou do WhatsApp, links na descrição. Então é isso aí pessoal, fique com Deus, falou, fui e até o próximo vídeo.